Hoje nós vamos bater um papo com o desenvolvedor do Tigrinho. Esse é o segundo episódio do Sintaxe Erro, podcast aqui do canal Code by UAU. Espero que você goste desse episódio. A gente trocou um bate-papo aí descontraído, sem muito compromisso, não é uma entrevista nem nada, é mais para entender o que ele faz sendo um desenvolvedor de uma casa de apostas, esportiva e cassinos online, etc. E agora um pouco com a regulamentação no Brasil, entender como é que funciona, salários praticados, o que eles usam de tecnologia aí dentro das casas de aposta, como é que funciona um pouco desse mercado, especificamente falando sobre programadores inseridos dentro desse mercado, e a gente vai falar com o Rodolfo Augusto um pouco sobre a tua experiência. Mas antes, assim, apresentar o cabo primeiro, né? O cara entra aí do nada, ninguém fala quem é, ninguém fala nada. Se alguém te pergunta, assim, com o que tu trabalha, como é que tu fala hoje? Porque, tipo assim, tu é back, tu é front, o que de acha? Eu sou desenvolvedor do Tigrinho, eu falo isso, que gera mais impacto. Sim. Hoje eu tô fazendo muito a parte de data report, né? Trabalho muito com os dados, de extrair do banco de dados das plataformas e enxergar os resultados, né? De volumetria ali de jogo de cassino, volumetria de aposta esportiva, né? Já que eu trabalho com casas de aposta, então eu foco muito nessa parte de dados. Então fica ali entre analista de dados e faz tudo no geral, né? Só que aí eu tenho muita relação com os principais stakeholders da empresa, né? Então eu trato muito os dados e jogo pro front-end de uma maneira mais fácil de visualizar. Sim, já tem um contato ali. Do relatório de depósito por hora dos últimos 30 dias. Pô, se tu gerar uma tabela, é totalmente inviável, né? Pego, gero um mapa de calor e mostro para eles. Então eu trabalho muito nessa parte de mostrar pro investidor da plataforma o resultado. Já pegando dentro desse primeiro ponto aí, tipo assim, eu acho que eu tava tentando lembrar agora com quantos anos de experiência a gente tá. Eu acho que é tipo 8, 9 anos mais ou menos. Se for contar lá desde o começo, né? Mas, tipo assim, eu lembro da gente ter pegado nichos diferentes pra caramba, assim, de varejo, açougue, supermercado. De Acha 4 a gente já atendeu. Qual a diferença que tu vê, assim, entre... Porque nos últimos 3 anos tu ficou basicamente com Tigrinho, com casas de aposta, né? Qual foi a diferença que tu sentiu, assim, em largar, tipo, varejo, supermercados e etc, e esse nicho específico? Eu acho que a principal é o volume. Quando tu trabalha com volume ali de milhares de apostas por minuto, transforma qualquer sentimento aqui. Porque no varejo, igual a gente trabalhava com loja de criança, tenho 10, 30 vendas num dia bom. Sim. Né? 30 depósitos eu tenho hoje em 20 segundos. Entendi. O volume de dados é absurdo, né? Então, e aí, por exemplo, até de vez em quando tem muita quadrilha buscando invadir plataforma, procurando algum bug para se aproveitar. Sim. Então, até quando tu enxerga isso, é um sentimento muito bom de... eu tenho que descobrir o que eles estão fazendo aqui para parar esse vazamento de dados. Então, eu acho que isso é o principal, trabalhar com esse volume e com esse mercado novo, né? Relativamente novo, agora que é regulamentado no Brasil. De tecnologia mesmo. Porque, sei lá, antigamente a gente utilizava nos projetos React, utilizava bastante PHP, jQuery, não sei o que. Usamos bastante Node também, etc. Mas o que tu usa hoje? Já que é mais a parte de dados, por integrações... A gente utiliza uma plataforma e a gente chama white label, né? Sim. E todo o back-end dela é feito em PHP. Mas peraí, do white label do site em si de aposta ou do dashboard? Não, do white label do site. Tá dizendo que o site do Tigrinho é feito em PHP? Isso, exatamente. A galera aí fala que PHP vai morrer. Isso é bom de ouvir, velho. Isso é bom de ouvir. PHP não vai morrer, não. Mas aí, por exemplo, o BI eu já não trabalho com PHP, né? Sim, já tenho próprio de vocês, interno. A maioria das integrações hoje que eu faço, por exemplo, com BI, eu faço em Python. Okay. E quando é para visualização de Dash, algo mais simples, eu faço com Node mesmo. Toda a parte de back-end. O front, a maioria dos sites das casas de aposta trabalham com React, com alguma stack JavaScript, né? Ou com Vue, com Angular. Tu diz o front dos sites dos white labels que vocês contratam, né? Porque só pra galera entender... A plataforma em si é um white label contratado de uma plataforma internacional e aí vocês só gerenciam aquilo, né? Por exemplo, assim, a galera normalmente não entende o que é o Tigrinho, né? Que é o mais conhecido. Sim. Mas a maioria dos sites hoje, eles têm algum agregador de várias plataformas de cassino. Então, por exemplo, o Tigrinho, ele vem da PGSoft. Aí... bateu Bet, Betano, Esportiva, a Bet 365 não tem, né? Mas Superbet, Bet Nacional, todas usam a PGSoft. Aí, eu quero um cassino ao vivo. Aí usa a Evolution, usa vários outros provedores.
No fundo Mas é o marketplace ali, né? hoje basicamente todas as casas têm os mesmos provedores, Mas então, assim, né? você já pega uma parte de jogos, já posta tudo pronto. E aí, Isso. o que que tu constrói hoje, assim, como dev de Aí, uma... o principal hoje para a gente é exatamente construir essa visão de dados. Quem tiver o melhor mineração do seu próprio dado ali, por exemplo, pô, eu sei hoje eu faço uma análise cohort, por exemplo, da galera que entrou em janeiro e quantos que ainda depositam hoje. Então eu faço alguma campanha específica do meu CRM para essa galera. Ou então eu entendo qual é o perfil que mais aposta em tal jogo e faço um bônus diferente para essa galera. Só que aí hoje eu tô focando muito na área de risco, que é o quê? Depois que o mercado ficou regulamentado, eu tenho que denunciar pessoas para o governo. Sim, sim. Então, se, por exemplo, eu Virou encontro alguém que, X9. pô, esse cara aqui tem Bolsa Família. Então, tá aqui, Hum, governo, acessa aqui o perfil do Wallace jogando no Tigrinho. então Pode vocês cortar essa bolsa. faz uma relação da base. Mas, tipo assim, o governo libera acesso a essas informações? É público isso? Ele começou a liberar de alguns benefícios sociais, né? Mas é Agora, por via exemplo, API mesmo. isso. Pô. Aí a gente utiliza alguns provedores como a Legítimos e na hora que o cara vai fazer o cadastro já procura se ele é alguma pessoa politicamente exposta, se ele recebe alguma bolsa, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, até quem tinha recebido auxílio benefício na pandemia era Sim. bloqueado. Então, assim, Aí depois... hoje em dia já liberou essa galera, mas quem recebe Bolsa Família, ele não consegue criar conta. E uma plataforma regulamentada, é muito importante falar isso, né? Porque tem várias outras que estão rodando ilegal. Sim, que ainda roda... Aí nessa a galera consegue cadastrar, mas aí já não é responsabilidade nossa, né? Qual foi o impacto, assim, principal pra vocês, a regulamentação? Tipo assim, o que vocês faziam antes, porque, tipo assim, tu já atua uns 3, 4 anos atendendo esse Sim. mercado, e a regulamentação foi ano passado. Qual foi o principal impacto, assim, a nível de desenvolvimento, de soluções, etc? Foi muita coisa. O governo exigiu muita coisa que ele mesmo não deu conta de receber nos primeiros dias. Por exemplo, Eu lembro de hoje, umas planilhas que tu tinha que mandar diariamente, uma parada assim. todo dia a gente tem que mandar 5 tipos de relatório para o governo, de quem se cadastrou, de quem registrou, quem fez depósito, quanto que a pessoa ganhou. E o governo ele exige mandar em um XML com no máximo 7.500 registros e no máximo 3 Que não é nada, não é nada. E no máximo 3 mega. Então, por exemplo, se eu tenho uma base de dados de 100 mil usuários que jogaram, eu tenho que dividir ele em uns 40, 50 lotes e enviar todos. Todos os dias. Agora tu pensa assim, de janeiro até hoje, a nossa plataforma Cactus enviou 2 bilhões de registros. A Betano sozinha enviou 12 bilhões. 12 bi. Isso enviou para o governo como... Para o governo, via uma API REST que eles liberaram. E a API do governo estava preparada? Até hoje não tá direito, tem muito bug, dá muito erro, mas pelo menos tá tendo uma conversa com o governo bacana. Eles estão agregando pra gente, assim, eu achei que travaria mais, tá bem de boa. Mas assim, E tá aí, surgindo novas demandas? sim, o tempo todo. Porque vai surgindo, pô. E, ó, eu vou dar um exemplo bacana agora, o caso do Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Sim, pô, caraca. Pô, hoje na regulamentação fala que parentes de primeiro grau, amigos ali do jogador não podem apostar. Não Mas podem? Não, entendeu? Caraca. Se eu não me engano, é o primeiro grau de família ali, não pode. Só que a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Então, Pois como é que eu bloqueio? Como é que tu vai conseguir triangular isso pra... Entendeu? Caraca. Aí, por exemplo, o governo fala também assim, não pode deixar alguém que é super endividado jogar. Mas como é que cadê o tu mapeia Serasa? isso? A API do Serasa e tal. Isso, entendeu? Aí a gente só tem, assim, alguns cuidados. Por exemplo, quando eu vejo alguma ação diferente, por exemplo, aqui o Wallace, todo dia aposta 10 reais, 15 reais, 30 ali. Do nada ele deposita 6 mil reais. Então, nesse momento, eu tenho que acionar aqui uma bandeira e falar assim pro governo. Dá uma analisada aqui nesse ser humano. Então, hoje o Tigrinho é diretamente conectado com o Leão. O Leão e o Tigrinho estão... o Leão e o Tigrinho estão paralelos. Caraca, velho. Exatamente. Tão... E aí, por exemplo, um erro que eu fiz também, bacana. Quando eu tava enviando esses relatórios, eu esqueci um while true e uma requisição que era para enviar 17 lotes, eu enviei 17 mil vezes. Os mesmos lotes? Pro governo. Recebi o e-mail no mesmo dia. E tu tá achando que é quem? Mas então, tipo o assim, cenário é bacana. O principal ponto que eu vejo que atua mais é em mapeamento de, tipo, que nem tu falou, mapeamento de risco, mapeamento de comportamento. O que mais que vocês têm de mapeamento
de comportamento que tu acha interessante, assim, que foi legal? Por exemplo, teve um caso aqui, a gente viu 3 valores de depósito igual, né, em um cliente aqui. De 3 clientes diferentes. Era tipo assim, R$ 10.000, R$ 90 e 30 centavos. Iguais, né? Aí eu peguei aqui, eram 3 pessoas diferentes. As 3 pessoas fizeram 3... Depósitos com esse mesmo valor estranho iguais, né? Aí eu fui olhar, era uma mãe e 2 filhos. E aí um filho de 19 e um de 20 anos. Aí, tipo assim, como é que uma pessoa de 19 anos tá jogando R$ 10.000? Aí, tipo assim, como que uma pessoa de 19 e uma de 20 estão jogando assim? Então, basicamente, a Então, tua função como dev é buscar coisas suspeitas e bloquear. Tem essa preocupação, pelo menos agora. tem, entendeu? Porque como eu utilizo uma plataforma white label, eu não tenho que me preocupar tanto com o desenvolvimento de front-end do site, de back-end. O produto tá pronto, né? Hoje, a minoria das plataformas no Brasil são um desenvolvimento próprio. Tirando, eu acho que as 5 maiores, a maioria usa white label. Entendi, porque aí as grandes já conseguem suprir o setor de Isso. desenvolvimento próprio. A outra coisa é, tipo, hoje tu deve ter, então, uma casa deve ter uma equipe de desenvolvimento, assim, relativamente robusta, ou deveria, pelo menos. Deveria. Como é que tá Hoje, dentro do Brasil hoje? a minoria tem um time desse, né? Ainda mais que já é difícil achar dev qualificado. É. E achar um dev qualificado no ramo de aposta é mais difícil ainda. Porque tem que ter experiência já, vocês querem com experiência, normalmente. Porque até o cara entender o que é um jogador que tá fazendo uma shuribet, um rollover ali estranho. Sim. Tem tanto termo, né, que é difícil encontrar. Mas hoje o principal é isso, é o cara que consegue integrar um back-end ali para trazer as informações relevantes para tomada de decisão. É a principal ação do desenvolvedor hoje aqui. Então é ter noção de integrar sistemas diferentes, tipo assim, Exatamente. no final E do aí, dia é isso. Exatamente. E aí, por exemplo, tem muita casa que utiliza orquestradores, que chamamos, né? E tipo assim, pô, eu quero integrar aqui 5 meios de pagamento diferentes numa mesma rota de API. Pô, o cara tem que ir lá, né, fazer toda a regra de negócio, falar quando um depósito for X, manda por esse, quando der erro em um, tenta gerar pelo outro. Tem muito esse tipo de desenvolvimento back-end. Definir regra, fazer integrações. Então, assim, se tu fosse colocar, preciso contratar um cara. Qual os pontos que tu colocaria? O cara precisa ter isso, isso e isso. A nível de sei lá, de linguagem ou até de expertise mesmo, de ser de malandragem, sei lá. Eu acho que hoje o principal para todas as casas aí seria uma noção boa de SQL. E aí eu não vou falar assim que, pô, tem que ser expert em Node, expert em Python, não, porque uma IA tá facilitando demais, né, essa entrega. Tem que ter muita noção do SQL para tu pegar aqui, pô, eu tô analisando... É muito dado, né? Tô analisando dado. É muito dado, entendeu? E é parada que envolve muito dinheiro, né? Então qualquer erro de um dev desse é milhares que às vezes perde ali. Então tem que ter muito esse cuidado. Então, o cara Mas aí tem que é SQL puro mesmo que vocês usam direto? Não. Queries SQL puro? Por exemplo, os bancos de dados os bancos que eu tenho acesso são SQL. Pois é, mas vocês não usam nenhum tipo um ORM, Não, aí sim. Next. Mas o uso, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, que vai depender do que ele puder fazer de melhor. Entendi. Mas que o cara tem que saber fazer essas relações, pô. Tipo assim, eu tenho aqui que concatenar 5, 6 tabelas. E aí com milhares de dados, né? Com milhares de dados. E aí tem query aqui que vai demorar 20 minutos. Pô, aí tu cria um index na tabela. Que já resolve isso aí. Então o cara tem que ter essa noção muito boa. E o principal, pô, que eu sempre falei de dev é a soft skill. É o cara saber conversar, saber mostrar, né, o resultado dele. Não adianta nada ser o melhor desenvolvedor do mundo e ninguém entendeu o que tu faz. Mas tu acha que esse mercado tem espaço para um júnior da vida? Um cara que tá começando? Ou tu acha que já é para alguém que já consegue desenrolar melhor? Eu prefiro um júnior motivado, que se esforça, do que um pleno que só quer ganhar 7, 8 mil por mês. Então, assim, é mais a nível é mais soft skills do que o cara ser bom de código, etc. Agora eu tô falando da gente, que é uma white label, né? Se for para construir o código do zero ali, pô, aí é loucura. Isso, aí contratar júnior é meio difícil, é para front-end. Contratar júnior para back-end nesse ramo aqui não existe, não. E outra, infraestrutura também tem que saber demais, porque qualquer custo... O que vocês, assim, como vocês são white label, a estrutura tá lá com a empresa, mas o que vocês usam? Isso.
Não, aí, por exemplo, a maioria tá usando a AWS. Só que a gente tem que ter todas essas outras integrações, né? Por exemplo, um conhecido nosso esses tempos aí foi mandar SMS de uma plataforma, ao invés de enviar 1.000 SMS, enviou 1 milhão. E aí o custo vai lá em cima, né? Porque Aí custo que era para vir 3 mil reais veio 71 mil. É tudo muito escalonado em valores altos, né, cara? Exatamente. Muito, tem muita muito gente grande. jogando no Brasil hoje, né? E é normal. Tipo assim, o Brasil é um dos países que tem mais gente jogando, né? Do mundo inteiro. Mas é muito normal ver a galera jogando bastante lá pra fora. Aqui, pô, todo lugar tu vê um bannerzinho da Betano. A Betano Isso. é muito grande aqui. Tem empresa na bolsa, né, patrocina pô? todos os times, etc. Então, assim, não é exclusivo do Brasil, né? Aqui na Europa também a gente vê muito. Agora, fala. Pode falar, pode mandar. Não, eu digo assim, como o mercado regulamentou, tem muita solução sendo criada agora, né? Por exemplo, do nada precisou-se bastante de capturar a geolocalização de um jogador. Então tem muita startup que surge nesses momentos. Sim, para validar só esses pontos específicos, né? Entendeu? Por exemplo, a Legítimos. Ela foi uma empresa que começou há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, pra fazer a verificação facial. É facial. Pô, o primeiro site dos caras foi com HTML. Eu fui o segundo cliente dele do Brasil. Então, HTMLzão maroto lá, e alguns errinhos de requisição. Aí hoje em dia tu fala o site do produto em si? Ou não é nem a landing page deles, não, é o produto em si. O produto, entendeu? Pô, legal, e aí, hoje em dia, pô, os caras estão com os SDK integrados em todas as plataformas do Brasil e tal. Então é isso que eu digo, às vezes tem umas startups que surgem que são essenciais para esse momento. Movimenta todo um ecossistema de produto. Tu falou tem, por exemplo, uma outra empresa aqui, pô, a BlackTrack, que eles trabalham só com traqueamento para casa de aposta. Traqueamento com o Google Tag Manager e o Facebook e o Instagram. Aí, por exemplo, eles chegam pro afiliado e falam assim, quando tiver um cadastro, um depósito, uma aposta, eu vou mandar pro teu pixel no Facebook. Pô, isso aí é o que gera resultado para todo mundo, é o traqueamento. Então, esses caras pegaram uma ideia simples e estão aí com meio mundo de cliente. Falou sobre IA ali também no começo. O que vocês usam de IA hoje? Eu tava brincando bastante essa semana com o curso, né? Porque eu construí o nosso BI aqui, ele me ajudou realmente a construir algumas telas ali, coisa rápida assim. Eu tenho essa API que retorna esse JSON aqui, cria o componente com gráfico para mim. Aí ele responde na hora, né? Muito, muito prático mesmo. Mas eu não consigo dar manutenção de um código com ele, sabe? Sim, claro. Não dá para escalonar o produto. Ele faz as mudanças e tal. Mas o que eu uso mais é no dia a dia para fazer principalmente essas carries. Carry muito grande. Pô, eu tenho aqui uma view que são 11 views diferentes. Então eu criei a view inteira aqui, um TXT. Aí eu só mando pra ele e falo, olha, eu quero isso, isso e isso. Aí ele já me faz todos os joins, os where e tal. Facilita demais minha vida. Mas então é a nível de chat mesmo pra te auxiliar com fazer debug, solucionar erro. Isso. Agora de ferramenta de aplicação, tem alguma coisa ou não? Não, aí agora o nosso banco de dados vai começar a vir com um Big Data. E aí ele já vai começar a gerar as visualizações automaticamente, né? Aí eu tenho algumas de mandar pro chat GPT também, pegar o histórico do jogador, mandar pro chat GPT e falar, analisa. Aí ele já analisa e já me manda assim, esse jogador é problema. Tu manda o dado e ele analisa ali pelo perfil. Aí porque é milhões de jogadores, né? Eu não consigo analisar um por um. Mas ele consegue já analisar uma tabela grande assim? Não, aí eu faço milhares de requisições. Tu usa a API pego aqui, ali. Por exemplo, eu pego todo mundo que fez algum depósito nos últimos 30 minutos. Aí eu vou buscando o perfil de cada jogador ali e vou fazendo análise. Se tiver alguma diferença que eu acho é uma anomalia, aí eu mando o chat GPT, analisa. Aí se tem problema, ele já manda num grupo aqui de WhatsApp nosso, na hora, olha, jogador ID tal, faça uma análise, bloqueia ou faz alguma coisa. Outra coisa que tu usa bastante, que eu percebo era low code, no code, tipo N8N, Suprabase. Tu aplica essas paradas no Cara, N8N é good demais. Uma das ferramentas assim mais práticas, porque às vezes tu quer fazer uma integração, quero integrar aqui com o Google Drive. É chato tu ler a documentação do Google, A API da Google e da Microsoft é insuportável, até tu gerar aqueles token deles é chato demais. Aí tu tem uma ferramenta como essa que te permite criar um webhook e do webhook já se conectar com o Google, com o Facebook. Aí do nada chegam umas plataformas tipo, integra aqui com o meu ClickUp. Fala, tem que aprender uma API nova. Então às vezes
facilita muito o meu dia a dia. Essas ferramentas eu digo que são muito boas para tu testar uma ideia rápida. Sim. E validou ela, testou ela. Pô, beleza. Dali pra frente tu constrói a tua, mas pra validar, tu não precisa fazer uma parada gigantesca pra validar uma ideia simples. Por exemplo, eu tenho uma página lá que o pessoal manda assim, o ID de afiliado, o ID de um código de bilhete dele e faz uma concatenação. Eu faço um HTML simples, jogo pra uma rota do N8N, ele Pra galera faz usar lá. e acabou, entendeu? Aí quando eu vejo assim, não, isso aqui tá tendo 50 mil acessos por dia. Pô, Aí tu agora é começa hora. a elaborar aquilo melhor e... Mas senão eu sou muito fã do Pokémon nesse sentido aí, que ele fala, Ah, né? é o do Porra, PHP, né? ele fala, porra, os caras querem meter uma arquitetura fodida pra um webhook. Sim, pra fazer uma request via simples. Pô, e nesse nosso mercado, agilidade é tudo. Não é igual. Isso foi uma coisa que eu percebi, tipo assim, é tudo muito rápido, né? Tipo assim, é muito cliente, qualquer 10... Ah, caiu 1 hora a plataforma, já significa Tá dinheiro doido. pra caramba. Muito dinheiro, pô. Aí é impossível, entendeu? Qualquer erro aí tem que estar o tempo inteiro a gente trabalhando ali com algum meio de segurança, entendeu? O que que vocês... A nível de segurança, tu fala, caiu uma plataforma de pagamento, tem outra. Isso, Eu esqueci o nome disso agora. Que tu sempre tem que ter pelo menos uma de cada coisa lá. Ah, ok, Por exemplo, eu só tenho hoje uma plataforma para o envio de SMS, para validação de conta. Aí o SMS da Claro cai. É um ponto crítico do produto. Se tiver só um Aí eu fornecedor... não consigo mais receber cadastro, aí o tráfego pago, até tu parar o dinheiro que tá rolando. É muito, Sim. tá rolando. Às vezes é no meio de um Inter de Milão e Barcelona. Ou Como é que eu Itaú, perco? Sim. Como é que eu perco um momento desse, né? Então a gente Entendi. tem que tudo ter essa redundância. Até a palavra que ele tava buscando, redundância, Caralho. tá valendo. Aí tu falou a respeito de dinheiro, né? Era o último ponto que eu tinha anotado aqui. Qual, tipo assim, a média de salário praticado de dev, assim, nessa área? Não os cargos de Sim, administrativo aí é loucura. Mas eu digo pra dev mesmo, assim. A galera que começou assim em plataforma e tal, eles recebem uma faixa ali de 4 a 6 mil. Conheço muita gente ganhando entre 7 e 12. E aí Ok, os já é maiores, legal. e os maiores cargos assim mesmo começa ali de 20 pra cima. Aí vai depender do cara, né? Mas então já tem uma faixa de salário interessante já, tipo assim, Tem. 7 a 12. É porque exatamente é um profissional difícil de ser encontrado no mercado. A galera, quando eles sabem valorizar, né? Todas as casas que eu conheço, assim, programadores que são fora da curva, 20 mil é o que ganha menos. Os caras já começam a ganhar bastante. Mas tudo PJ também. Isso. É difícil demais ter um CLT aqui. Em Curaçao, como é que faz o CLT? Agora é brasileira, agora a piada perdeu a lógica da piada. ainda tem muita gente operando por alguns paraísos fiscais, né? Como Curaçao, como Malta. Porque aí quero rodar na Bolívia, no Uruguai, tem que usar. Agora Sim. aqui pro Brasil, tem que pagar os 30 milhões que o governo pede. Lapada pesada. Mas eu acho que era isso, cara. Eu acho que no geral, acho que deu pra entender um pouco como é que é, o que vocês usam, etc. Tu acha que tu indicaria? Vale a pena? Todo dia da minha vida. É porque assim, pô, eu nunca gostei tanto de ser um dev front-end, né? Eu sempre gostei mais de ser de produto. De produto, sim. E aí é muito interessante essa questão da velocidade, porque, pô, a gente trabalhava ali um dia, eu tinha uma reunião sobre a venda de gado, quanto que tinha sido o valor seco, o valor do gado vivo, gado morto. Carcaça pra ir pro açougue. Aí à tarde eu tava vendo quantos bicos de chupeta era vendido e se o frete ia ficar caro de um berço. E aí na mesma noite, assim, ia ver... não, bora arrumar aqui as placas solar aqui da proposta. Então eu ficava, porra, é tanta coisa que tu não faz nada. Tu não é especialista em nada, né? Tu sabe tanta regra de negócio, mas no fim das contas tu não é especialista, né? Então, ainda mais hoje em dia que tá tendo umas construções muito bacanas. Eu tava vendo o Figma. Vai poder publicar um site direto do Figma agora. O Canva também tá com uma parada assim. Vai gerar código direto no Canva e postar site. Aí eu tô falando, o desenvolvedor que se focou a vida inteira em fazer só front-end de site, vai perder espaço para designer bom. Sim, claro, um design entendeu? bom já resolve. Então, e um design mediano que sabe fazer prompt, vai substituir ainda mais. Então, hoje em dia o cara ele tem que se especializar, né? Então, é um mercado que tem pouco desenvolvedor bom, que dá para confiar. Então, eu recomendo pra caramba. Massa, é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado e valeu, falou. Deixa eu só